Pois vamos lá, galera. Vamos fazer o backtest aí do dia de hoje. Eu coloquei uma marcação no dia de hoje do diário, que ó, foi a única marcação que eu fiz no diário, que foi justamente essa aqui, ó, a linha rosa, que era o topo lá no diário e um fundo aqui dos 60 minutos, tá? A mínima do candle 7 aqui. E aí o primeiro candle, putz, deu a oportunidade de comprar, né? Acabei não pegando aí. Deixando esse trade passar logo de primeiro candle, né? Não gosto muito de operar o primeiro candle, mas talvez tenha dado uma boa oportunidade vindo da onde ele abriu, né? Ele abriu acima do fundo com o topo, testou, violinou e voltou. Eu fiquei de fora desse movimento aí de início, tá? Então ele aí fechou um candle positivo, eu poderia estar trabalhando uma FIBO nesse sentido aqui, né, no fechamento com ele, para ver até que ponto que ele estava. Então ele aí parou num ponto de 50%, tinha o fundinho aqui atrás, então a gente poderia esperar, né? Porque ainda está vindo, o preço está vindo de um fundo, possível fundo duplo, para ver se ele vai confirmar esse 50% ou não. Aí esse cara aqui tira a gente da probabilidade desse movimento aqui, pelo menos até então, né? Porque ele era para ter, se fosse para respeitar, era para ter caído, não devolvido o fundo com o topo aqui, certo? Então ele elevou esse movimento para cima. Ele não chegou a romper o candle anterior, né? Então ainda preferi esperar uma motivação maior para fazer alguma coisa. Candle 3. A gente percebe que o Candle 3 não fez nada demais, ele só pode ser um pullback, tá? Porque não negou nada, não conseguiu romper a mínima do candle anterior, então não teve rompimento nem negação. Então ainda pode ser o candle 4 testar aqui a mínima do 2 e continuar o movimento para cima, beleza? O 4 ele faz esse tipo de movimentação, né? Eu ainda não bati nele, mas a gente começa a imaginar isso aqui que está sendo só um pullback mesmo, para voltar pelo menos agora para a máxima do 2. E por esse motivo que eu faço a minha primeira operação no candle 5. A hora que ele dar um testezinho aqui para baixo, mais ou menos no 50% do 4, eu faço a minha primeira operação, beleza? Aí o candle 5 rompe, faz o que ele tinha que fazer, né? Faz o rompimento do candle 2. Então, mostrando para a gente uma possível movimentação altista. Então, o que a gente espera do candle 6? Teste e continuidade, né? Eu estava nesse ponto aqui, eu estava com a parcial bem, acho que nessa região, que era a mínima do candle 9, aqui nos 60 minutos, beleza? Eu esperei o 6 fechar, já que ele fechou rompendo, então pode ser continuidade do movimento, correto? O candle 6 faz o quê? Continua o movimento. Ele continua o movimento, eu não sei se ele já tinha dado alvo, eu acho que eu fiz a parcial, foi nele. Vamos colocar uma linha nos 60 minutos só para ter certeza. Isso, ele deu o alvo lá na mínima do candle 9. Então ali eu fiz a parcial e esperei o preço trabalhar, beleza? Candle 7. Ele não rompe, deixa eu ver se ele rompeu. Acho que eu não vi se ele rompeu ou não. Rompeu por um basinho de purga, ele rompeu o candle anterior, mas está parando aqui, ó, nesse level com fundo, né? Ainda assim, pode ser continuidade, né? Não tem porquê. Eu estava comprado, não teria por que eu sair ainda dessa operação, beleza? Candle 8 faz aí negação com rompimento do candle anterior. Eu estou trabalhando essa Fibonacci aqui, certo? Então ele não chegou na região de 50%. Candles 9 pode testar rompimento e continuar. Por que eu não vendi? Porque o alvo poderia ser já o topo rompido, né? Então eu aqui nesse ponto aqui eu espero uma confirmação melhor, porque se ele segura nesse topo aqui com esses 50, eu quero continuar subindo com ele. E aqui já era. Então aqui ele ganha 50% para dentro do movimento. Então aqui eu só posso esperar uma coisa, que ele busque agora provavelmente o fundo 3, né? Já que ele está perdendo esse 50%, ele pode de repente buscar esse movimento aqui para voltar a descer. Não faz teste nenhum,
falta um trisquinho para dar o alvo na mínima do 3, então probabilidade do próximo ir para lá, né? Tá vindo ainda de rompimento. Candle on, olha, esse candle aqui, galera, se vocês olharem no dia anterior lá, se eu não me engano, é o candle é muito parecido com o candle 19 do dia anterior, no qual ele fez a mesma coisa, né? Ele passou para dentro de um fundo aqui, fez o pullback nele mesmo, e aqui foi a minha segunda operação. Eu vendi no candle 12 aqui nesse ponto, acreditando que ele poderia buscar até a mínima do 1. Minha parcial estava na mínima dele mesmo, né? Do 11, certo? Ele fez esse pullback, agora ele deveria romper o candle 11. Então, venda-se no 12. Vendeu, rompeu o candle anterior, e aqui ele fechou bem no topo, né? Do topo do diário. Então aqui eu saí da operação e comprei no 13. Quando ele começou a subir aqui no candle 13, eu faço essa compra por conta da região, beleza? Então eu tinha essa compra aqui pelo menos de volta aqui para o fundo, né? Porque aqui é um fundo do 60 e um topo lá no diário. Então eu acreditei sim que ele poderia ainda jogar o preço para cima, beleza? Já que está vindo de um teste de fundo. Aí eu fiz essa compra, fiz a parcial aqui no fundo e esperei. Já que ele fez negação, então aqui a gente pode trabalhar a FIBA, né? Esse ponto com esse ponto aí. Faltou dar o alvo, pode ir mais um pouquinho arriba aí. E foi, subiu, né? Então, nesse ponto aqui, eu acreditei muito que ele ia continuar essa pernada. Por quê? Estava vindo de um possível teste de topo lá atrás. Ele negou esses pontos aqui, estava negando o rompimento. Acreditei muito que poderia estar buscando quem? Pelo menos a mínima do 8. Aqui a gente tinha uma negação de topo, né? Candle 1 aqui também tinha esse ponto. Então ele poderia ainda dar esses alvos aí, né? Pelo menos na negação de topo desse movimento. Acontece que ele, sem teste, sem nada, derreteu, né? Então aí já me tirou da operação. O que ele fez aí? Uma nova negação nesse ponto. Rompeu o candle anterior, probabilidade de testar e continuar o movimento. Testou, continuou o movimento, rompeu o candle anterior. O 17 pode ainda cair, certo? Buscar de novo fundo aqui nesse ponto, né? Ele buscou o fundo, não ganhou, violinou todo mundo. E aí foi a minha terceira operação, foi nesse cara aqui, no 18. Ele testa para baixo, região do fundo com topo aqui, região muito forte, né? Enquanto estiver batendo, respeitando aqui, provavelmente eu vou estar querendo fazer a operação no favor desse movimento aí. Então eu comprei no candle 18. Aí o 18 faz uma nova negação, né? Agora a gente pode estar trabalhando essa pernada e já está no alvo. Então agora a gente poderia aguardar o que pode ser feito aí, porque ele não rompeu o candle anterior, ele deixou o pavêozinho ali. Se eu não me engano, o candle seguinte ele me tira da operação antes de subir, porque ele chacoalhou aqui, né? Vamos só conferir aqui. O próximo candle, galera, ele tá na região de 50. Então seria ele bem decisivo aqui, né? Porque ele poderia fazer o movimento, testar essas regiões, voltar a descer, né? Ou testar aqui pontos de negação para tentar continuar esse movimento aí, né? Visto que ele está vindo desse possível fundo duplo, tá? E aí tá, né? Ele foi buscar aqui ponto de negação que não tinha buscado, fechou abaixo dos 50, fechou abaixo desses pontos. No candle 20, eu vendi 19,20. Isso. E aí no candle 20 eu fiz essa venda aí. Porque era para ter subido, ficou abaixo de 50. Então, para mim, era venda pelo menos até o fundo de novo, visto que ele não estava dando alvo aqui, né? Não tinha dado alvo.
Então, eu poderia arriscar essa venda aí, acreditando, na verdade, que ele fosse buscar essa mínima aqui, beleza? Porque ele está se enquadrando nessa caixinha aqui. Então, eu fiz a parcial nesse fundo. Nesse cara aí. Aí, o que aconteceu? Era um candle que era para ter caído, respeitou o fundo e não caiu, né? Não veio da alva aqui. Ele fechou positivo, respeitando a região do fundo. Então, a probabilidade do próximo candle possa ser subir. E eu só fico encabulado com o quê? Ele vai subir sem dar alvo, né? E vejam bem, né? A gente ainda está dentro dessa FIBO. Então, por isso que eu não arrisquei compra no 21, mesmo sabendo a probabilidade dele de fazer um movimento de alta. Tá aí, né? Fez um movimento de alta, acabou que rompeu o candle anterior, não deu alvo nem aqui e nem nesse novo topo. Então, o candle 22 pode testar rompimento e tentar buscar agora essa região aqui de novo. A gente está vendo um topinho aí. Aí, ó, nossa, olha o candle 22. Ele busca alvo, fecha negativo, negando todos os topos anteriores, né? Fechando negativo, nega máximo, nega o topo, fecha negando o movimento. Então, poderia dar uma venda no candle 23, né? Testando ponto de negação nesses pontos aqui. Pode ser que dê uma boa venda. E aí eu acredito que foi a venda do dia, né? Galera que pegou essa aí, lacrou, né? Que aqui morreu. Ele fez o teste da negação, mais, né? Até violinou aqui, buscou esse topinho aqui e já rompeu o fundo. Então a gente pode esperar o quê? Confirmação para continuar o movimento, beleza? Aí, ó, esse aqui ainda, o que ele fez? Confirmou o fundo. Porque a gente sabe que o 24 poderia fazer o quê? Devolver para dentro do movimento, né? Então você viu que o 23, além dele cumprir o alvo no 17, que só estava faltando, ele rompeu, esse cara que testou e confirmou o fundo. Probabilidade da 25 continuar caindo. E cai, né? Ele cai. Eu tinha um alvo marcado aqui, galera. Ó, a gente até falou lá no grupo lá que ele poderia vir buscar, que era o 114.800, essa linha aqui. Então o alvo desse preço para mim era ali mesmo, né? Engrossar essa linha aqui. Esse ponto. Aquele que está fazendo rompimento pode continuar, né? Aí, ó, deu alvo, né? Deu alvo, pode ser confirmação, a gente aguarda. Aqui a gente observa o quê? Ele falhou, né? Falhou o movimento principal e ainda de forma contrária a ele, né? Ele veio, fez pullback, além dele não descer, ele veio e rompeu esse topinho aqui. Então, a probabilidade de continuar subindo ainda é grande até pontos de alvos, né? A gente tinha mínimo 24, essas regiões aí. Olha lá, aqui o 28, o que ele faz? Ele confirma rompimento, né? Então, pode ser que o 29 agora caia. Vocês percebem que nesse ponto a gente não teve nem negação ainda, né? Que o último rompimento estava longe. Então, o 27, 28 ainda pode ser o quê? O back, certo? Mesmo tendo rompimento aqui, ele não negou movimento nenhum. Ele tá só subindo aí contra o movimento, pode ser pullback. Então vamos lá ver o 28. Aí o 29, né? O 29 já começa a fazer o movimento de baixo. Vamos ver só se ele rompeu aqui. Não, ficou acima ainda. Então aqui a gente tem duas probabilidades, né? Ele pode sim testar esse rompimento e voltar a subir, como também continuar o movimento para baixo, certo? Porque ele já está vindo do alvo, isso ainda pode ser um pullback para continuar descendo. O 30. Aí o 30 agora nega, né? Deixa eu só ver para onde que ele foi primeiro. Testou para cima primeiro. Então ele já veio buscar
região de novo aqui do 24, né, o teste de rompimento. Então ele deu esse alvo primeiro, galera. Então ele cortou a compra, né? Já que ele já foi direto buscar o primeiro alvo aqui, ó. Para quem estava vendo confirmação de rompimento, o alvo era onde? No outro rompimento, certo? Se ele não passou de lá, não tem por que esperar mais que isso. E agora ele já devolveu o 27 e está aqui, ó, trabalhando acima do 26. Como ele não rompeu o candle anterior, mas devolveu o movimento para dentro, o 31 pode continuar caindo, né? E aí agora é decisivo, porque está acima do último rompimento aqui. O 31 fica acima do último rompimento, e o que me parece aqui uma quebra, né, de movimento. Ó. Fez o pullback, ficou acima desse movimento aqui. Vou só colocar a caixinha aqui para ver se era um 50 legal aqui ou não. Está na região, né? O último rompimento estava lá embaixo. Então está bem aqui no 61.8, né? Desse ponto. A probabilidade do 32 é subir, né? Subiu e já buscou a máxima do 28. Ele está rompendo todo mundo aqui, ó. Então ele pode continuar subindo ainda. E já acho que já devolveu esse rompimento que não era devolvido. Parou no do 23. Vamos ver o próximo. Continuou o movimento. Galera, acho que eu vou parar por aqui. Aqui já vai dar quase meio-dia. Então, eu fiz mais operações, só que agora eu não lembro quais candles foram. Acho que fez 6 operações hoje. Mas a leitura aí foi feita dessa forma, tá? As principais operações minhas foram feitas nessa região aqui, onde tinha o topo com o fundo. Se eu não me engano, eu peguei aqui também esse cara aqui, dando continuidade nesse movimento com negação. Aqui, uma compra aqui. A venda nesse ponto aqui. Eu acho que foi alguma coisa nesse sentido. Aqui eu já não estava mais. Eu fiquei chupando o dedo, né? Porque a galera ainda estava lá no chat. Porra, animadaço aí com essa venda. Beleza, galera? Espero que ajude aí a vocês identificarem as operações e até a próxima.